Aleluia. Milka, por favor, pega a minha Bíblia. Sejam muito bem-vindos, amados. Boa noite. Para você que está em casa também, boa noite. Fica ligado. O Senhor é bom, Deus é fiel, Ele é contigo. A unção do Santo está em ti. Ela habita e permanece, ela te ensina todas as coisas. O Senhor é aquele que vai adiante de você, abrindo as portas, despedaçando os ferrolhos, né? Que a bênção do Senhor manifeste-se, porque ela já está sobre a sua vida, está dentro de você, e as bênçãos estão te procurando. E o melhor de tudo é que Deus sabe o teu endereço. E ela vai correr e vai te alcançar. Nem precisa você desacelerar, você corre com perseverança, com certeza de que Deus é fiel. Quem tem essa certeza? Deus é fiel. Deus é fiel para Vicente, Deus é fiel para mim, Deus é fiel para você que está em casa, para você que ainda está se recuperando dessa situação. Deus é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que é o quê? Eficaz em nós. Deus é eficaz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e Ele já enviou e já nos sarou. Vou dizer isso de novo, Deus já enviou sua palavra e já nos sarou. Todos os dias nós tomamos uma dose. Agora não sei quantos miligramas da palavra você está tomando. Não sei quantos litros da palavra você está tomando. Não sei quantos quilos da palavra você está tomando. Quanto mais você crê no Senhor, mais da palavra você está comendo. E a sua fé é demonstrada pelo nível de credibilidade que você dá à palavra de Deus. Amém? Nós somos da fé. Nós temos a fé. Nós recebemos isso como um dom gratuito da parte de Deus. Se você fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você participa agora da natureza divina. Fé faz parte e é um requisito do plano de Deus. Né? Gabriel citou o pastor Cláudio Duarte de manhã, e realmente ele fala isso, que quando a pessoa não acredita no inferno, não acredita no diabo, morre, não aceitou Jesus, chega lá, mas eu não acreditava em você. O diabo diz, né, para essa pessoa, fé é requisito da concorrência. Aqui não precisa de fé. Senta aí nessa cadeira que está pegando fogo, que já já alguém vai te atender, né? O morto no inferno, né? Que não acreditava em Deus. Mas, amado, nem eu nem você precisamos viver isso. Como também foi lembrado por Gabriel, está escrito na palavra de Deus que o inferno não foi criado para os homens. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Os desertores. Sem misericórdia para aqueles que sabiam da perfeição. E a Bíblia diz, Paulo falando em Romanos, né, que haverá um julgamento maior se nós não considerarmos tão grande graça sobre a nossa vida. Sabe, o diabo, ele era um espírito perfeito, ele tinha, como todos os seres criados da parte de Deus, livre-arbítrio, tanto é que ele decidiu ter iniquidade no seu coração. Mas eu e você também decidimos um dia tirar a iniquidade e colocar a justiça de Deus. E Ele assim, por assim querer, nos aproximar novamente dEle, nos fez igreja. E a gente está nesse mês falando, desde o mês passado, né? Tratando sobre a importância de congregar, tratando a volta para a congregação e tratando a importância de ser. E hoje de manhã a gente aprendeu a importância de ser igreja também para o mundo. Amém? O sentido evangelístico, o sentido de salvação. Amados, você está empolgado para esse próximo mês? Deus vai fazer coisas grandes e poderosas no nosso meio. Eu creio nesse tempo de evangelização mundial, amado. O Dia Verbo da Vida, né, em agosto, eu estou antecipando, dando spoiler, você vai assistir o vídeo. Se você não viu de manhã, você vai ver aqui também à noite. Mas, amados, está acontecendo coisas no mundo, tanto natural quanto no espiritual. Deus está preparando novamente o berço, né, antigo, de tradições antigas na Ásia, o grande continente, salvação, milagres, prodígios e maravilhas, amados. E eu creio que os nossos irmãos, que agora estão escondidos para poder declarar a fé, subjugados por uma grade de ferro, subjugados por pressão de estados governamentais e de ideologias, prendendo e tendo que se esconder sob um manto de obscuridade sobre a sua fé, eles vão ser libertos. A luz do Evangelho vai brilhar novamente sobre a Ásia. E eu creio, amados, missão Coreia do Norte. Eu não quero nem saber, nem que eu vá. Vicente já está de vermelho, ele vai entrar lá. Vai ser o primeiro, né? Ele e Ian.
Os enviados. E Neide também porque está ali. E porque ela vai, eu vou. Amados, estamos aqui disponíveis, com disponibilidade, ia misturar as duas palavras, né? Disponível com disponibilidade, ia dar errado isso. Com disponibilidade no Espírito, para ouvir o que Deus quer, para mim e para você, e para esse tempo, estar pronto. Talvez você não seja perseguido por um processo mental, como o irmão Kenneth Reagan cita, eu não lembro agora o livro, mas tem um homem que dizia, eu não vou seguir o Senhor porque Ele quer que eu vá para a China. E ele era um homem americano. E os regimes políticos são bem diferentes, né? E ele dizia, não, eu não vou servir ao Senhor agora, eu vou primeiro me casar, vou primeiro cuidar da minha vida, eu vou primeiro me formar. E esse homem vai passando os anos e ele dizia, não, eu não vou servir ao Senhor porque Ele quer que eu vá para a China. Eu não vou. E chegou um tempo que ele se sentiu tão pressionado e voltou para a igreja. E num dia de rendição diante do Senhor, ele disse, Senhor, eis-me aqui, eu não vou mais resistir. Se o Senhor quer que eu vá, eu vou até para a China. E Deus disse, eu jamais disse que você ia para a China. Eu só queria a disponibilidade do teu coração. Você pode ter disponibilidade para ir para a China, ir para a Coreia, pelo Espírito. Sabe, amados, eu fico olhando um dia, lendo o Atos, né? Filipe, diácono, servindo, apoiando os apóstolos, servindo a igreja local, né? Servindo as viúvas, por causa de um atrito que teve, um descuido, porque não estava sendo dividida tudo que era de suporte para as viúvas, e as viúvas helenísticas, né? As gregas, ora, as judias e as gregas, estavam tendo, alguns por familiaridade, estavam servindo mais a umas e deixando as outras de fora. E isso foi desigualdade, trouxe um problema, e Deus fez com que se levantasse o serviço da diaconia, o servir às mesas, porque os apóstolos foram chamados para oração e ensino da palavra. E Deus institui nesse momento homens com características, com dignidade diante da comunidade, né? Com caráter ilibado, com uma conduta reconhecida de que são homens santos, honestos e cheios do Espírito Santo. E no meio dele está Filipe, né? Depois daquela dispersão, Filipe vai, ganha Samaria, né? Paulo e Barnabé vão visitar Samaria. E depois, Filipe é levado pelo Espírito. Sabe, amados, já imaginou você estar aqui um dia em Vitória de Santo Antão, adorando ao Senhor com tanto fervor, e o Espírito diz, ó, vamos ali. Vem comigo, já que você está disponível. Vamos ali, Ásia. Amigo, eu não sei nem como explicar isso. Você literalmente ser transportado de um lugar para outro. E conseguir correr na velocidade de uma carruagem real. Que no mínimo deveria ter 4 cavalos bem criados, bem aparelhados e dispostos, porque estavam num caminho desértico, indo de volta para o seu país. O eunuco, que servia a rainha Candance. Né? E amados, o Espírito fez primeiro o homem sair de um local habitado para o deserto. E lá no deserto disse, está vendo aquela carruagem? Corra e vá atrás dela. Eu não sei a que velocidade ele estava, mas ele estava correndo. A ponto de ficar ao lado, o homem está lendo o Evangelho, falando sobre o Cristo, falando sobre salvação. E o Filipe está lá correndo. Engraçado que normalmente, eu vou dizer de mim, se eu estou naquele hope, o hope vai diminuindo, ficando um hope só, depois eu paro até o hope. Agora imagina um homem correndo na velocidade de um cavalo, ouvindo o que o outro está lendo e pergunta, ei, tu está entendendo o que está lendo? Até aí, o eunuco não disse, vem, sobe aqui e me explica. Eu acredito que ele olhou e disse, rapaz, negócio curioso, ele está correndo igual o meu carrinho aqui, mas eu não sei, não tem quem me explique. E Filipe começa a explicar, ele disse, então pronto, sobe aqui, agora sobe, vem comigo. E Filipe explica tudo para ele. E ele entende a salvação, ele entende o projeto de Deus para a salvação por meio de Cristo, e ele diz, eu sei que esse aqui é o Cristo. O que é que me impede de ser salvo agora? O que é que me impede de participar disso? E a gente aqui no Brasil, livre, leve e solto. Diga, livre,
leve e solto. Às vezes nos cansamos de ser igreja. Tem coisas lícitas. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que nem tudo me convém? Porque em primeiro lugar está o reino de Deus e a sua justiça. Quem não ouviu as ministrações, as últimas ministrações do irmão André, ele vai enfatizar isso de uma maneira mais clara, mas ele diz exatamente isso. Não é o trabalho que é a prioridade, o trabalho é importante, é necessário, é justo e lícito, mas tem coisas que vão aparecer na sua porta como uma proposta de ouro, mas não te convém trocar Deus, o abençoador, pela bênção. Quem está entendendo aqui? E às vezes a importância de ser igreja é ofuscada pela importância do seu caso pessoal. Por exemplo, minha realização pessoal. Você acha que Deus ia te dar um talento, uma capacidade e não querer que você chegue a ser o top de linha dessa área? Eu tenho certeza que Ele quer você com o coração nele, alinhado com o propósito e sonho e desejo que Ele colocou no teu coração, para você ser o melhor profissional na sua área, mas também ser a melhor igreja naquele local. Isso é ser próspero? Viver para aquilo que nasceu? Isso é ser próspero, isso é viver o propósito de Deus. Diga, eu sou igreja. E eu tenho uma importância na minha sociedade. Sabe, de Lucas ele tem a formação de psicólogo. Doutor psicólogo. Não, é só psicólogo. Se ele exigir que chame ele de doutor, chama um advogado, que também não é doutor para resolver esse caso. Né? Não, amados, a questão é, tem uma posição, tem algo que Deus vocacionou a pessoa a ser naturalmente. Lisângela está se formando em enfermagem, e talvez ela já enverede aí para a medicina, e se forme em outra área. Quem gosta de sangue, gosta de ver os pedaços, né? Então, vai para esse meio. Mas, amados, isso é vocação que Deus deu, mas ela não pode trocar o propósito de Deus, que ela nasceu para louvor da glória dela, para ser simplesmente alguém naturalmente bem-sucedido. Eu vou ser bem-sucedido naturalmente, principalmente porque eu estou ligado no propósito espiritual. A visão tem um contexto de provisão, ou seja, na visão, Deus dá todo o mantimento. E isso que Deus te colocou para ser arquiteta, né, Luciana? Estudar, passar tantos anos, para projetar, fazer o sonho de alguém virar um plano executável. Foi Deus que te vocacionou, mas naquele lugar tem tanta gente, e ela sabe disso, tanta gente rica, de dinheiro, de bens, mas pobre de paz, pobre de espírito, pobre de salvação e de luz e de entendimento de quem é Deus. Aí chega uma arquiteta cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, vocacionada para fazer o melhor trabalho natural, mas também com um poder sobrenatural para dizer, olha, está vendo isso aqui? Mas o senhor já entendeu que você pode botar um espaço aqui nessa casa maravilhosa de 25 quartos, um local de oração? Oh, é um altar a tal divindade? Não, é um altar a única divindade. Deus. Um quarto onde você vai se conectar. Olha a sugestão, hashtag fica a dica, viu? Próximo projeto, já diz aí, ó, tem um quarto para você falar com Deus, o seu secreto. Amados, tem coisas que na área da saúde, como eu acho que foi no último domingo que eu falei sobre saúde, eu toquei em algo. As irmãs que trabalham nessa área, elas são profissionais, estudaram, estão se formando, vão se formar, algumas vão graduar-se mais, mas são mão e boca de Deus lá na UTI, lá no atendimento do ambulatório. Eduardo está trabalhando numa rede hospitalar, né, fazendo manutenção, mas ele está lá não para somente consertar a tomada para o serviço de radiologia funcionar, para que o ar funcione, para que a luz se acenda, para que as coisas operem naturalmente lá. Ele está lá para ser mão de Deus, para que o hospital não pare naqueles que ainda não creem em Deus para serem curados. Não é bom pensar assim? Mas a gente pensa assim, não, mas a igreja está me atrapalhando. Porque se eu for naquele dia, e aquele dia que eu tenho que ir para a faculdade, e aquele dia que eu também estou indo para o Rema, né? Eu já ouvi isso, gente.
Mas eu vou para o Rema segunda, quarta, sexta, aí tem o culto na terça, aí tem o culto na quinta, aí tem o culto do domingo e minha praia. E meu lazer, amados, Deus sabia que quando te chamou e te vocacionou para aprender a palavra, e aqui mais específico sobre o Rema, 2 anos, Ele sabia que no meio disso tudo você estava trabalhando, você exigiria tempo, você teria que ter uma disciplina de horários, que seria uma carga horária pesada. Mas você acha que Ele ia deixar só para você ver quantas horas você pode aguentar? Ou Ele vai te dar força para você conseguir fazer tudo aquilo que Ele te chamou para fazer? Deixa eu dizer para você, bota o pé nas águas para ver se ela vai servir para ser piso para você. Pela fé. Mas isso só acontece com quem é o tema desse mês? Igreja. Por que, amado? Ah, pastor, mas tem tanta gente que dá certo aí fora. Mas você já olhou o caminho final? Você já viu o final dessa atitude até louvável, né? Tanta gente estuda, tanta gente deixa... Amado, não é só crente que não bebe. Tem muita gente aí que abdica de uma vida de farra, de álcool, de coisas, para naturalmente crescer. Lícito, bom e legal. Mas se morrer sem Jesus, quem sabe o final? Ótimas pessoas. Não fala nenhum palavrão. Não bebe, não fuma, só falta ser crente. Essa é a maior falta. O não estar inserido no corpo de Cristo. Seja o profissional que Deus chamou você para ser. Seja responsável de segunda a sexta trabalhe, ou de segunda a sábado, dependendo do atendimento, se vai ser 24 horas, 48 horas. Amado, é você que vai obedecer à regra que você se estabeleceu. Mas não deixe nada assumir o trono de Deus. Nada, nem ninguém. Vou dizer isso de novo. Nada, nem ninguém tem que sentar no trono de Deus para você dar certo. Porque é Deus que faz a gente dar certo. É estar inserido no contexto de que Deus nos chamou. E Ele nos chamou para ser igreja. Nos chamou para ser a eclesia. A comitiva real que se reúne e junto com o cabeça decide os destinos da cidade. Os destinos da nação. Os destinos de pessoas que vão ser amados. Terça-feira, a última, nós oramos por um jovem que estava numa situação muito séria. E Deus preservou a vida dele até onde Ele quis. Onde Ele quis deixar-se, né? E no último momento de desespero, esse homem tentou novamente contra a sua vida. Mas eu creio, amado, não estou aqui para julgar. Ele ouviu palavras. E no momento do socorro dele, ele recebeu uma palavra do bombeiro que estava socorrendo ele. Disse, fulano, você está tendo a oportunidade novamente. Você nasceu de novo. Ele muito machucado, mas muito consciente. Eu imagino as dores que ele estava sentindo ali, por estar consciente. Mas estava muito sério, muito machucado. E esse homem de Deus que foi socorrer ele, disse, olha, ele pulou do local mais alto. Ele está muito machucado. Foi difícil para a gente descer e pegar ele. Mas eu vi o vídeo dele dizendo, Deus te deu uma segunda chance. Se agarra com Deus nesse momento. Bota Jesus nesse teu coração. Não tenta mais com desespero. Fica com Jesus. Amados, eu sei que alguém pode dizer, talvez ele tenha aceitado Jesus porque estava lá, já estava vendo os últimos momentos da vida dele, e essa pessoa infelizmente veio a óbito. Mas ele ouviu a palavra. Quem sou eu para dizer que no coração dele ele não conseguiu pedir perdão e receber o perdão? Eu sei que Deus era poderoso para reestruturar prontamente, sem ele precisar de socorro médico. Nenhum arranhão, nenhum cabelo. A gente sabe, é bíblico. Sadraque, Mesaque e Abdenego, por obedecer ao Senhor e não adorar nenhuma divindade alheia, que não existe outro Deus além de Deus. Eles disseram, ó rei, estou nem aí se você vai mandar aquecer, se vai mandar esfriar, eu só sei que eu não me dobro a essa estátua. E eles são jogados no fogo, a gente tem esse testemunho. Você crê que a palavra de Deus é verdade? Nem cheiro de fumaça tinha. Jonas, 3 dias e 3 noites dentro do estômago do grande peixe. Não morreu sem ar.
Não ficou desesperado, porque eu não consigo respirar aqui, o ácido estomacal, né? Está me digerindo, está me destruindo. Nem isso. Estava, e a Bíblia diz, dentro do estômago do grande peixe. E olha que ainda deu tempo dele respirar o suficiente para orar. E 3 dias depois, está Jonas na parte onde ele deveria ter começado, fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Eu creio no Brasil se levantando com poder e grande glória por causa do povo de Deus temente ao Senhor. Povo ungido, separado para ser boca de Deus, profetizando palavras de vida sobre essa terra seca. E o rio de vida do Senhor, que flui de dentro do nosso interior, fluindo torrentes maravilhosas, trazendo vida no deserto. E na profissão que você tem, amados, eu sei que você conhece pessoas que você diz, cara, ele é muito bom, ele é muito legal, mas ele não acredita em Deus. Mas te chegou o tempo da tua luz brilhar. E essa pessoa vai dizer, rapaz, esse crente que trabalha comigo nesse plantão, faz uma diferença tão grande, que eu acho que eu vou começar a imitar os atos dessa pessoa. E você vai ser a influência no comportamento. E você vai ser a influência no relacionamento. E você vai ser a influência sadia dentro de um ambiente que pode estar totalmente cheio de trevas. Não sei se você já percebeu, quando você chegar em casa, faz esse teste. Se você deixou tudo desligado, faz esse teste. É um teste bem simples. Liga a luz e vê quanto tempo as trevas sustentam a luz, para poder encher todo o ambiente e você ver tudo. Quem já percebeu que não demora? Se estiver demorando, está com algum defeito na luz, chama Eduardo, que ele também trabalha nessa parte de elétrica. Amém? Então, você acende a luz, ela traz claridade. É assim no reino espiritual. O diabo sabe que onde ele está é tudo escuro e vai fazer as pessoas caírem e vai levar para a morte. Mas quando você chega, luz chegou. E ele não resiste. Ele não pode ficar. E se um dia ele se levantar, parecendo que vai fazer sombra, lembra que Jesus te colocou em lugares altos, para você ser essa luz que ilumina um ambiente. Isso é ser igreja. Irmã Neide, ela pregou aqui sobre orar uns pelos outros no culto de oração. A igreja se importa não só com si, consigo mesmo, mas importa-se com o todo. Se Gabriel estiver precisando de algo, amado, e eu estou aqui orando, ó Deus, minha justiça, minha provisão, meu pão, meu alimento, ó, e esses pecadores que sentem falta. Está errado. Não fomos chamados para ser juízes. Não é o tempo de ser juiz. Aqui na terra não é tempo de ser juiz. A gente vai ser juiz depois que a gente voltar com Jesus. Aí a gente vai julgar os anjos caídos, né? Se você não sabia disso, fique pronto. Prepare-se, porque você vai ser aprovado na lei judiciária dos céus, formado com a justiça santa, e vamos julgar esse mundo caído com o nosso justo juiz. Ele dando a sentença e nós dando o veredito, né, junto com ele. Mas aqui, agora, nesse momento, somos corpo, somos família, somos igreja. O que ele precisa está em mim. O que eu preciso está nele. Sabe, queria eu ser o melhor arquiteto do mundo, mas Deus aprova e trazer a Luciana junto com o marido dela para aqui para a igreja, para ser arquiteta na igreja e ajudar também nos projetos da igreja. Não sei se você percebeu, no aniversário estava tudo arrumado. Estava tudo bonitão, né? Uma coisa ali, outra coisa diferente ali, um arco do triunfo ali na entrada, né? E a gente projetou e ela botou até umas plantas ali que daqui a pouco está dando fruto. Ah não, é de plástico. Ou seja, ornamentou isso aqui com um toque da capacidade que Deus colocou na vida dela. Que eu não teria. Por mim, pinta de branco, tira a sujeira, está tudo bom. Mas Deus trouxe um olhar diferente. Por isso, nós precisamos um do outro. Deus nos complementou através um da vida do outro, da capacidade do outro. E, amados, isso não é para a gente estar contando vantagem. Eu sou, você não é. Quem disse que a unha é melhor do que a cutícula?
Quem disse que o cabelo branco é menos importante do que o outro que ainda está ficando grisalho? Se está no corpo, é tão importante quanto. Se está no corpo, recebe da mesma vida. E, amados, a nossa vida é Cristo. Nós somos filhos de Deus, corpo de Cristo, igreja viva, gloriosa e triunfante, quando nós andamos nessa verdade. Agora deixa eu dizer para você, eu falei exemplos de necessidade e exemplos de fartura de um lado, um complementando o outro, com o dom que cada um tem. Mas, amados, o pastor Humberto costuma dizer isso, a empatia não vai tirar você do erro, mas o amor, falando a verdade. Porque, como eu falei de um contexto, o camarada é muito bom, muito capaz, mas não tem Jesus, só falta Jesus. É isso que está acabando com ele. E o amor não vai ser empático. Oh, mas ele é tão bom. Não, amado. Já que você é bom, amado, você precisa saber da verdade. Eu te amo. Você vai para o inferno desse jeito. Você precisa ser salvo. Lógico que você não vai agredi-lo, como eu estou falando logo direto. Eu estou falando direto aqui porque você já sabe da verdade. Mas você vai chegar, olha, amado, cara, tu é tão bom, bicho. Tu é tão gente boa. Rapaz, vamos comigo na minha igreja. Isso combina tanto contigo. Até as roupas que tu veste, parece o povo da igreja. Vamos lá comigo, vamos visitar. Vai ser uma honra tão grande. Eu dizer, ó, meu amigo do meu trabalho, meu chefe, meu parça, está aqui na minha igreja. Minha igreja. Minha casa, sua casa. Para você trazer essa pessoa, não só para orgulhar-se que você está trazendo alguém para o Senhor, mas mostrar para ela o quanto é importante congregar. Estar no corpo, inserido no contexto de vida. E a empatia, às vezes, vai dizer, não, mas, cara, ele é abastado, ele é... Ou então, assim, ele está fragilizado, nesse momento deixa ele lá. Foi um erro dele, mas ele vai, sei lá, vai abater uma luz lá e ele vai se arrepender. Alguns vão ouvir a voz do Espírito e vão, na sua queda, perceber uma voz que diz, rapaz, não é para tu ficar aí não, se levanta e vem para aqui. E Deus vai levantar essa pessoa. Mas se tem você lá, que é luz e porta-voz da verdade, Deus vai falar direto para o pecador ou vai falar com você que tem conexão com ele? Deus vai falar comigo e com você para falar para o pecador que ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. E trazer essa pessoa para perto. E o amor, e falar em amor à verdade, vai condizer com aquilo que Deus te chamou para ser. Igreja. Baluarte e coluna da verdade. Olha só. Você já se viu assim? Já se olhou no espelho, se arrumando com aquela farda da empresa, ou para vir para a igreja, você diz, rapaz, estou alinhado. Pensa numa coluna baluarte da verdade, lustrada e bonita. Pintado da cor que Deus chamou para ser. Vestido e adornado como noiva para o Senhor. Plantado na casa de Deus como carvalho de justiça, amado. Enraizado, arraigado, alicerçado, fundamentado, estruturado, né? Na verdade. E as pessoas têm que olhar para mim, para você e dizer, tu é melhor do que eu, se ele não tem Jesus, eu sinto muito. Eu não sou ofensivo com isso. Eu estou dizendo a verdade. O que me qualifica para ser melhor é Jesus Cristo em mim. E em você. Pastor, o senhor está sendo racista. Estou não. Deus nos qualificou em Cristo para sermos uma raça diferente. Uma nova qualificação para a raça humana. Não mais destituídos da glória de Deus. Não mais afastados porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos aproximados com Shalom por meio de Cristo. Deus disse Shalom para mim e para você. E disse, assenta-te à minha mesa e vem ceiar comigo. Porque eu quero você. E Ele deu do seu próprio sangue. Eu não cortei nada em mim para fazer uma aliança de sangue. Jesus derramou o seu sangue puro. E disse, eu quero uma aliança eterna com você. Uma aliança que não se quebra. Uma aliança que da minha parte, e é Deus falando isso para mim e para você, vai validar para a eternidade. E às vezes eu e você, eu vou dizer mais de mim, e me perdoe se eu disse você, fique tranquilo, eu vou tira das notas taquigráficas, né? A palavra para você. E o pastor está dizendo só dele. Quantas vezes o sangue que Jesus derramou
que nos justificou e me justificou e me trouxe de novo para a conexão espiritual com Deus. E eu desobedeci. Reneguei a fé. Apostatei da fé. Enfraqueci o caminho que era forte. Trouxe escândalo para a visão do que Deus disse: ai daquele que por quem vem o escândalo. Quantas vezes alguém pode ter olhado para mim e disse ser crente como Cláudio? Eu não quero. Misericórdia para a minha vida. E eu sei que já houve graça e misericórdia da parte de Deus, que de todos os meus caminhos passados, eu sei, eu tenho vontade de ser conscientemente quanto eu errei. Mas também sei que o perdão de Deus é verdadeiro. Por isso eu estou aqui dizendo para você, se você um dia caiu nessa condição de estar sendo enganado por qualquer coisa que possa te fascinar e te desviar do contexto do que você foi chamado para ser igreja, importante, como é que a gente diz? Relevante, né? Que faz aquilo que Deus chamou para ser. Mas imagina, a igreja de Atos, ela era tão relevante por causa das coisas espirituais que Deus fez com que a sociedade olhasse para elas e tivesse autoestima para elas. Mesmo que depois vieram a perseguir. Mas antes, no meio da sociedade, a igreja recém-criada lá em Atos, no capítulo 2 você vai ver, a partir do capítulo, versículos 40, 42, 43 em diante, você vai ver que no meio da comunidade, todos olhavam para eles e diziam: esse povo aí é diferente, esse povo aí é digno. Esse povo anda dentro de um contexto de integridade. E eu sei que alguns, como eu, já entraram em extremos. Né? Se você não fala como eu, você não é santo. Ou então, você só quer ser santo, só porque eu pequei aqui. Está entendendo? Todo extremo, já me diziam, alguém mais antigo dizia, todo extremo é beira. E toda beira está perto do precipício. Perto do precipício, você pode resvalar o seu pé e pode cair. Deus nos chama para estar no centro do caminho. Quem é o caminho? Quem é o caminho? Jesus. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. E eu acredito que no contexto de ser igreja, é você querer se aproximar a Deus, de Deus, com o propósito de cultuar a Deus. Mas ninguém vem a Deus se não for pelo caminho certo. Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o parâmetro da medida da porta da entrada até o final do caminho. A estatura perfeita da varonilidade de Cristo é o alvo da minha e da sua vida. É por isso que Ele é o caminho e Ele é a medida. Ele é o autor e consumador da nossa fé, como está escrito em Hebreus. Por isso que o escritor de Hebreus, que alguém joga a ficha para cima que diga que não é Paulo. Joga a ficha para cima que talvez não diga que seja Paulo. Né? Aqui a gente não está dizendo quem está escrito, mas o escritor, guiado pelo Espírito Santo, disse: olha, você deve correr com perseverança a carreira que Deus te chamou para fazer. Livrando-se de todo peso e pecado e de coisas que tenazmente nos assedia. A imagem da tenaz e o instrumento tenaz é um ferro que é colocado no fogo para marcar o gado. Então imagina uma marca de fogo. Na história da escravidão, as pessoas que eram proprietários de escravos marcavam as pessoas com essa tenaz, que marcava o gado, marcava as pessoas, para dizer que aquela pessoa era uma propriedade dele. E o diabo tem mania de colocar títulos ou apelidos, né? Colando na marca em você. Mas você naquele ano fez isso. Mas você naquele dia fez aquilo e aquilo outro. Ei, deixa eu dizer para um dia que você possa pensar sobre isso. Se um dia você caiu, mas hoje você está de pé e quem te levantou foi Deus. E o diabo tem que ficar, cheirado, caladinho. E ver você desfilando na plateia dos vitoriosos. Pastor, o senhor não vai ler nenhum versículo? Não vou. Foi que Gabriel leu de manhã meus versículos das igrejas. Eu estou introduzindo assuntos. Amados, é tão bom ser igreja.
É tão bom ter uma visão e um propósito de vida. É tão bom ser embaixador de Cristo aqui na terra. É tão bom ser representante dos poderes eternos, do mundo vindouro. Você tem o Espírito Santo em você? É esse poder do mundo vindouro que está dentro de você, que já ressuscita mortos aqui e agora, que já traz a vida e luz aqui e agora, que foi dado a mim e a você como igreja. Aleluia. A profecia, amados, é uma palavra inspirada pelo próprio Deus. É o Espírito Santo falando e você interpretando no seu espírito, saindo na linguagem natural ou materna, né? Ou que todas as pessoas da nação entendam. Mas, amados, é uma intervenção divina, é um milagre, é sobrenatural. E Deus nos fez assim. Não podemos pensar que só somos naturalmente. Também o pastor Humberto, ele costuma ler esses versículos nas reuniões pastorais. E, amados, isso aqui é uma conversa pastoral, isso é um gabinete, tá? A gente está gabinetando hoje. Hoje é uma conversa de pastor e igreja. A gente está tendo uma conversa de irmãos, alinhando a visão. Ele costuma dizer que, ele lendo aquilo que Paulo diz, olha, hoje a gente não conhece mais ninguém somente segundo a carne. Ah, esse é de Lucas, filho do irmão Luiz, né? Esse é André, rapaz, os pais dele não moram ali, na entrada da de Glória. Ele mora lá junto com eles. Nelisângela e Gabriel, que frequentam aquela igreja daquela rua lá. Ou seja, não é só uma pessoa comum que você conhece. É uma pessoa autorizada pelo Espírito para usar o nome Todo-Poderoso. Você entende? Eu não conheço mais vocês simplesmente por Luciana, aquela irmã que frequenta a Igreja Verbo da Vida, né? Nos dias que ela pode vir junto com o marido e a gente conhece eles, quando eles podem vir, eles estão lá no culto. Não, não é isso não. Nós conhecemos a irmã Luciana, filha de Deus, com o irmão Emerson, que bom, que a Neide viu que eu ia esquecer. São filhos de Deus, autoridades no reino espiritual e fazem estrago no inferno. E o diabo tem que engolir isso. E eu tenho que reconhecer isso. Agora, imagina, Deus colocou o dunamis, né? Poder do Espírito. E esse dunamis, né, serviu com base para dinamite, o explosivo que a gente conhece. Você é um potencial explosivo para destruir as obras do diabo. Como igreja, fomos chamados para ir lá fora, fazer discípulos, né? Evangelizar, levar as boas notícias, fazer discípulos e destruir as obras do diabo. Há um poder sobre mim e sobre você, e dentro de mim e dentro de você, que nos capacita a ser testemunhas eficazes. O que é uma testemunha eficaz? É aquela que diz e prova o que diz. Quem está concordando com isso aqui? Para eu dizer que o evangelho é bom, eu tenho que viver. Hoje eu estava almoçando com uns irmãos lá em casa e eu disse que não comia determinada comida. Ah não, acho que foi com o de Lucas. Ontem à noite foi de Lucas, lá em casa, que eu disse, ó, eu não gosto disso. Eu, como a senhora não gosta, você vai dizer que a laranja é azeda se o senhor nunca comeu. Realmente, eu nunca tenho experimentado o pão chocante dele. É absurdo, mano. Eu não vou nem dizer a receita, pergunta a ele. O camarada faz uma presepada lá e diz que é comida, mas ele... Eu disse que não gosto, já logo de cara. Aí disse, o senhor nunca provou? Ah, filho de Deus. Eu vou ler mais a Bíblia para poder dar uma resposta a esse irmão. Mas é verdade, amado. Ninguém pode dizer que você não funciona no corpo de Cristo se não está dentro. E você também não pode dizer que Deus não ama essas pessoas que ainda não estão funcionando, porque você foi chamado para ligar o botão do start. E dizer para ele, experimente o pão chocante. E olha Jesus, o pão da vida, pão chocante, que traz uma realidade de vida nova, traz cura, restauração, motivação, um sentido, um norte. Aleluia! Eu acho que agora eu posso abrir a minha pregação que Gabriel pegou um pedaço. Aleluia! As cartas à igreja. E a gente vai ser rápido, amado.
Eu creio que Deus quer que a gente entenda isso. Em agosto, a gente vai estar, a partir do dia 15, né? Eu vou enfatizar esse dia Verbo da Vida de Missões, amado. Dia Mundial Verbo da Vida de Missões. No mês de agosto, dia 15. Culto poderoso em todas as nações do mundo onde tem uma igreja Verbo da Vida. Vai ter esse culto. E eu já vi que tem a Igreja da Camisa. Voltou a Igreja da Camisa a frequentar. Seja bem-vindo, Igreja da Camisa. Você vai vestir a camisa e vai celebrar. Mas é bom demais saber que você está pegando a visão, que você está participando. Está vendo que a gente deveria estar junto? A gente precisa estar junto. A gente precisa ser igreja, estar na igreja e viver igreja. Mas se você não tivesse, eu ia ficar triste. Se você não vestisse a camisa, como é que eu ia saber que você estava na igreja da camisa? Que bom que você tem uma visão. E nesse tempo, amados, olha que coisa graciosa. Nós vamos celebrar a luz que trouxe revelação para mim e para você, através de um homem e de uma mulher, que ousaram crer que Deus tinha um povo no Brasil para ouvir a revelação da palavra da fé. E no mundo onde tem esse nome Verbo da Vida, vamos estar celebrando a revelação do Evangelho e o entendimento da revelação do Espírito Santo, que trouxe luz para o nosso entendimento, de que só nós podemos viver pela fé. Só podemos viver alinhados com a verdade da palavra. E somos corpo de Cristo. Amado, se prepara para ser uma grande celebração. Coloca teu coração como um projeto de estar nesse dia. Alguns vão estar em escalas, né, talvez em trabalho. Mas, amado, se você puder priorizar, venha. É a festa da sua igreja. É a festa do dia que Deus abriu a porta do Evangelho, a palavra revelada no Brasil. Não que outros ministérios não pregassem o Evangelho verdadeiro, não que outras igrejas não foram levantadas para levar a salvação, mas Deus trouxe um povo diferente, com uma palavra diferente. Não outro Evangelho, mas uma palavra entendida de que Deus é bom, de que Deus é amor, de que Deus salva, batiza, prepara e leva para o céu, mas também antes ele traz conhecimento e revelação de que todo homem deve ser salvo e que deve chegar ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Deus fez esse tema, palavra revelada, palavra da fé, uma igreja que prega a palavra e vive a palavra e ensina a palavra, e esse é o contexto doutrinário da nossa igreja, e é isso que nós vamos viver. Mas, amados, olha só que coisa linda. Aprove ao Senhor estarmos aqui em Vitória de Santo Antão, celebrando a novidade de vida, o que Deus trouxe para mim e para você, para sermos igreja. E tem um povo nessa cidade esperando que eu e você acendamos o farol pelo poder do Espírito e tragamos revelação da palavra com o nosso dia a dia. E sábado agora à tarde, nós estivemos aqui nesses sinais aí, né? Atacando pessoas que passavam na rua. Aceita Jesus. Jesus te ama. Entregando panfleto, dando uma palavra de fé. E as pessoas que se deixaram orar, oramos. As pessoas que deram ouvido para alguma, além do Jesus te ama, recebe em nome de Jesus esse panfletozinho para você ler mais tarde. Foram tocadas e alcançadas. Irmão César estava com a irmã Cleide lá no outro sinal, ali do outro lado. Estavam evangelizando de um rapaz que nem crente era, né? Ele era crente? Não, né? Era. Ele, nem da nossa igreja ele é. Ele disse, ô irmã, eu posso... Pastora, né? Com a irmã Cleide. Ô pastora, eu posso evangelizar com vocês também? Pode, irmão. Toma, pega aí. Eu sei que alguns não tiveram aqui porque não tiveram condição de estar, amado. Mas no próximo vem. Porque é muito bom, amados, eu não sei mensurar o quanto é bom e quanto você sai animado com Deus. Você simplesmente dá uma palavra de ânimo para uma pessoa. Jesus te ama, meu irmão. E as pessoas serem receptivas. Eu estava ali no meio e depois eu vim aqui perto, acho que Neide estava do outro lado, né? Neide no outro lado aqui no canteiro central. E eu cheguei, ela estava orando. E ela orou sobre pessoas com o coração sedento, de fome e sede da palavra e de receber a evangelização. Mas eu estava orando em línguas e veio essa mesma interpretação. Pessoas com fome e sede de receber uma palavra, de ser tocado, e eu estou disponível. E eu disse, Senhor, usa esses meus irmãos que estão aqui. A gente é feito Samuel. Eis-me aqui, Senhor. Né? Como Isaías, envia-me a mim. Estamos aqui. E amados, quantas pessoas no trânsito,
Eu ficava encabulado porque eu via que o sinal abriu, mas o camarada já via que eu abençoei o outro, dizendo, bom final de semana, que Deus abençoe você, sua família, toma aqui e tal. A outro já ia abaixando o vidro, olhava para o sinal e corria. Você também é uma bênção, sua família também. Sabe, tem pessoas que estão tão cheias de declarações negativas, de tanta maldição ouvida no dia a dia, que estão com fome de ouvir, Jesus te ama. E eu e você, como igreja, temos essa mensagem. Deus é amor. Deus te ama. Do jeito que Ele me renovou, Ele quer renovar a sua história. Quer escrever uma nova história, né, sobre a sua vida. E as cartas de Apocalipse falando sobre coisas, né? E a gente pode trazer essa revelação que João trouxe para nós. Lermos ela, aprendermos com ela e não sermos esse contexto de erro que vamos ver aqui. A partir do capítulo 2, Jesus diz que João deve escrever umas cartas no capítulo 1, né, para as igrejas, que ele vai citar o nome, 7 igrejas específicas, que dentro de um contexto representavam a totalidade do povo de Deus naquela área. E cada carta dessa, mesmo sendo endereçada específica para cada igreja, deveria percorrer as 7. Deveria chegar para todos a mesma informação. Mesmo que tivesse num contexto social diferente, e a gente vai ver que cada cidade tem o seu contexto, sua realidade, mas essa carta era para ser lida da primeira à última em todas as igrejas. E toda a informação, tanto de revelação de que foi Jesus que falou, do que Jesus elogiou e do que Jesus reprovou, chegaria para todas. E todas deveriam alinhar-se àquele que disse, eis que eu estou vindo, estou chegando. Até chegar ao último momento que ele diz, né, Gabriel? Eis que estou à porta e bato. Esse é um contexto tão poderoso, amado. E a gente deve olhar para isso e dizer, isso é real, isso é verdadeiro. Apocalipse capítulo 2. A carta a Éfeso. E ele diz que dirija isso ao anjo, e o anjo, a revelação que Deus, o próprio Jesus está dizendo a João, é que o anjo é o pastor da igreja, a liderança da igreja, que vai distribuir a visão para o corpo da igreja local. E ele diz assim, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim como o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha que igreja poderosa, amados. Ela tinha a orientação do Espírito, ela identificou os falsos e disse, ei, vocês não são verdadeiros. Excelente. Orientados e fundamentados na verdade. Por essa verdade da revelação do Cristo, identificaram aqueles que não são, que se diziam, eu sou apóstolo, sou enviado de Deus, que é o significado real da palavra. Eu fui enviado por Deus. Ele diz, não, você não. Vocês estão misturando aí. E ele vai dizer agora o que aqui acontece. E tens perseverado, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Daqui a gente podia bater o prego, fechar a conta e dizer, nota 10. Quesito obediência ao Senhor, nota 10. Mas olha só. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E o contexto aqui, quem é o primeiro amor? Jesus. Você começou bem, você avaliou bem, você reconheceu que o falso é falso, mas agora você me deixou. Você perdeu a minha direção, o meu foco. Diga, na minha vida, eu vou manter o foco no Senhor. E é esse o propósito que ele está mandando essa carta para a igreja. Olha para mim de novo. Me ame de novo como você me amou. Quando você disse, vem Jesus, vem ser Senhor da minha vida. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta
à prática. Volta à prática das primeiras obras, as obras de justiça. Andar novamente com o crivo do que Deus mostrou para mim e para você. Amém? E ele vai dizendo aqui, tens contudo a teu favor. Aliás, volta às primeiras obras e se não venham a ti, e o julgamento é esse, para que a recompensa da obediência é vencer, e a recompensa da desobediência é algo maravilhoso, né? Tão forte quanto a bênção da recompensa, vem o juízo, dizendo assim, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E ele vai dizendo que tem alguma coisa que a igreja está fazendo novamente, favorável. Começou agora uma autoavaliação no meio do corpo da igreja local, e ela vê e identifica algumas doutrinas erradas. Isso é favorável a ela. Ou seja, começou agora de novo a olhar para o primeiro amor, o modelo certo. E a carta a Esmirna, ele diz, nesse local que vocês são igreja, tem o trono de Satanás. Satanás está morando aí nessa mesma cidade. Está travando as coisas, mas vocês são igreja. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Rico de quê? Rico espiritual. Próspero primeiro por dentro, para experimentar o favor e a graça divina nas coisas por fora. Tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ele estava dizendo que no meio do povo, que se dizia povo de Deus, tinha gente que dizia, não, eu sou da mesma linhagem de vocês. Mas olha o que Jesus disse, esses que estão infiltrados são sinagoga de Satanás. É possível estar na igreja, ter uma carteirinha de membro, ter um certificado do discipulado, né? Que começou novamente. Está no sistema do Verbo da Vida dizendo que é membro. Frequentando todos os cultos, não faltando a nada. E ser sinagoga de Satanás. Como? Sendo rebelde. Sendo aquele que aponta o dedo para os irmãos. Sendo aquele que traz a Bíblia diz que Deus abomina 7 coisas, né? Odeia 6 coisas e a 7ª ele abomina. Sendo aquele que traz a discórdia entre os irmãos. Isso é ser sinagoga de Satanás no meio da igreja. E Deus não nos chamou para ser isso. Ele disse isso aí, ó, não é sua cara. Você parece pobre, mas você é rico. Ao mundo olhando para você diz, já viu crente? Eu quero ser crente. O crente é tudo esfarrapado, não veste nada direito. E alguns já disseram, olhando para a nossa igreja aqui, eu não vou entrar nessa igreja não, que essa igreja é de rico. Você entendeu isso? Quantas vezes a gente estava ali na porta, não, eu não vou entrar não, irmão, que eu estou de bermuda. Esqueci teu nome. Como é teu nome? Heitor, desculpa Heitor. Heitor um dia estava todo constrangido, né? Que ele estava aqui na casa do pai e só estava com bermuda, não tinha calça, né? Aí a irmã Mércia falou com o Neide, e Neide explicou, disse, não, rapaz, ele quer ir para a igreja, manda ele vir de bermuda, o pastor não vai pegar ele não. Eu até disse para ele, rapaz, se eu pudesse eu vinha pregar de bermuda. Mas assim, não é as vestes que diz o nível social. É o quanto você é rico no espírito. E você é riquíssimo quando você tem Jesus no seu coração. É ouro puro, meu amigo. Não é nem ouro 18 quilates. É ouro puro, transparente. No nível de pureza do piso do céu. Você está acima desse nível. Porque você tem o dono desse piso dentro de você. Então você é riquíssimo em Cristo. E você, olhando para essa história de Esmirna, ele diz, olha, alguns foram postos à prova, o diabo veio e colocou alguns na prisão, mas vocês se mostraram fiéis. Tem algumas situações que ele pede para ajeitar, né? Aliás, ele diz, tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo sinagoga de Satanás, não temas. Essas coisas que tens de sofrer, as calúnias,
Agora tu é crente, só quer ser. Agora, isso aí bebia, pulava no carnaval e agora está dizendo que é crente, é igreja agora. É Bíblia. Meu amigo, se Jesus foi criticado, eu e você, que somos seguidores dele, vamos ser o quê? Agora, já viu aquele negócio que a turma... No mundo tem esse ditado e eu já vi isso dentro de empresas. Se você se aperrear ou se chatear com um apelido, isso cola. Quanto mais você fica chateado porque alguém está te dando um adjetivo, né? Quem trabalhou já em grupo grande sabe disso, e até alguns grupos pequenos. Quanto mais você chateia, é mais aí que a galera que botou o apelido vai colar em você. Vai só te chamar daquilo. Não é, irmão? Provocando, provocando, provocando. Para ver se você reage como eles. Para, no caso do crente, dizer, oxe, tu não é crente, por que tu está fazendo isso? Ou seja, tu não é crente, tu tem que levar a tarja do erro, de ser fraquinho. Não, amados. Se eles soubessem que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, eles queriam andar como nós. O negócio é, quem vai informar que maior é o que está em nós? Nós mesmos. Nós é que vamos ser essa igreja que explica. E olha só, eu acho que essa aqui de Esmirna é a única, hein, Gabriel? É a única que mesmo morando no local que Satanás está lá também, com o trono dele, é a única que não tem uma reprovação. Isso é, todo mundo está dizendo que você não é nada, mas você é rico. Todo mundo está te falando mal de você, mas você tem a minha bênção. Mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel. Aqui não tem uma reprovação, ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E aí Pérgamo vai falando de mortos no meio do corpo de Cristo. Amado, isso é direcionado à igreja. Isso não é para o mundo, não. Isso é cartas para as igrejas. Literalmente, o Jesus glorificado está dizendo, é carta para a igreja. Ele diz, no meio dessa igreja agora de Pérgamo, tem mortos espirituais. Zumbis, né? Oh, hoje é domingo, eu vou para o culto. Hoje tem escola dominical, eu vou para o culto. Só vai no automático, amados. Sardes, perdão. Não, mas eu estou lendo aqui primeiro Pérgamo, que aqui no meio de Pérgamo tem assim. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. Isso mesmo que era Pérgamo. Esmirna também, Satanás estava lá no meio, mas o trono de Satanás é Pérgamo. E ele diz, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Anda nos dias que ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Se você quiser saber como foi que ele foi morto, Gabriel pregou isso de manhã e ensinou sobre isso. Ele diz, todavia tenho contra ti algumas coisas, pois tens aí os que se sustentam na doutrina de Balaão, que ensinava as mesmas coisas que Balaque, que disse, o rei, né, contra Israel, só está vindo um povo contra mim, ele é poderoso, está ali na beira da cidade, vem aqui amaldiçoar esse povo. E ele era um profeta que sabia que existia Deus, que recebeu um salário para profetizar contra o povo de Israel. E olha que Deus está dizendo aqui, no meio da igreja de Pérgamo, se levantava pessoas como que profetas, profetizando do jeito que Balaque profetizou, amaldiçoando as coisas de Deus, trazendo informação que Deus não trouxe, como se fosse de Deus. E ele tentou algumas vezes para poder receber o soldo, viu? 2 vezes ele vai para um local alto, tenta amaldiçoar, mas abençoa. Porque ele disse, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Eu não posso invalidar o favor se Deus já favorece esse povo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque o que ele abençoou, abençoado está. 2 vezes ele tentou, na terceira o rei se invocou e disse, você está querendo me enrolar. E ele ainda ensinou a esse rei, já que a praga não estava colando, porque maldição sem causa não tem efeito na sua vida,
O diabo vem com o intento de dizer assim, ó, faz o seguinte, pega da fé deles e mistura com algo natural. Diz a eles assim, ó, se junta com as nossas filhas quando Deus disse não se misture. Tem uma aliança na carne com a gente quando Deus disse, olha, se você naturalmente pecar, o pecado é contra o corpo, mas vai sujar o seu espírito. E por causa do pecado, morte vem. O diabo vai e faz assim. Rapaz, ele é um gatinho. Só não é crente. Tu leva ele para a igreja. Ele fica aqui contigo. Vai estar tudo certo. Você vai estar feliz com um gatinho do lado. O gatinho não se converte. Se casa com você e tira você da igreja. Mesma coisa o contrário. Mas ela é uma gatinha. Deus não chamou ovelha para casar com gato, né? Deus fez os iguais para casarem com os iguais. Da mesma espécie não do mesmo sexo. Mesma espécie macho e fêmea. Para que não fique subentendido. Amém? Pastor, o senhor é antigo, arcaico e fóbico. Não sou. Estou alinhado com a palavra. O que a palavra diz que é certo, eu digo que é certo. E o que a palavra diz que é errado, eu vou dizer que é errado. Amém? Sem culpas e sem perseguição a ninguém. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E ele diz de Pérgamo algumas situações de coisa de prostituições. O que é uma prostituição espiritual para Deus? É você deixar de adorá-lo para adorar outra coisa. O que é se tornar uma igreja, perdão pela palavra que pode parecer forte, prostituta? É tirar a atenção de quem é devido e colocar em outra coisa. Você só pode servir a um Senhor, né? Jesus falou isso, não se dá atenção a dois senhores. Ou você vai agradar a um e desonrar o outro. E quando for atender o outro, você desonrar isso. Quem está entendendo isso aqui? Você como igreja, você tem um cabeça, você tem um Senhor, e você não prostitui a atenção dele misturando para outro. A atenção ao Senhor é primordial. E o ser igreja é entender que quando ele fala, nós obedecemos. Nós temos base bíblica para isso. E vamos lá, a gente não vai entrar muito em detalhes. A próxima carta é Tiatira. Ele diz que conhece as obras, conhece o amor, conhece a fé, o serviço, a perseverança e as últimas obras. Uma igreja bem ativa, né? Diante do Senhor. Mas ele diz, olha, tenho porém contra ti que toleras. E essa mulher também é o mesmo sentido do outro lá que viveu como o mesmo espírito de Balaão. Essa Jezabel, ela novamente introduzia algo que não era que Deus queria dentro da igreja. Uma adoração falsa, uma profecia falsa, uma espiritualidade falsa, uma doutrina diferente daquilo que Deus tinha dado para a igreja. Isso tudo estava chegando no meio do corpo da igreja. E olha como Deus antecipou, né? Por meio de Cristo, através da revelação a João. Antecipando esses vícios que estavam acontecendo, achando-se que não eram notados, mas Deus já estava avisando por meio do Espírito Santo. E sempre ele terminava, em cada carta, quem tem ouvidos ouça, o que Deus diz à igreja. Ele endereçou a carta ao anjo da igreja, para o anjo da igreja ler para a igreja, e o alvo principal da revelação era a igreja. Concertos, elogios, reconhecimento de serviços prestados, mas também, notadamente, conselhos para concertos. E às vezes as pessoas não gostam de vir para uma igreja num dia onde a palavra não está sendo daquela que o camarada dá 3 saltos mortais, dizendo aleluia e estourando em outras línguas. Porque o pastor falou uma palavra muito dura. Amados, quando a palavra vem de exortação, não é Deus dizendo, seu imprestável, eu não disse para você não fazer. Não é isso.
Exortação dentro do contexto espiritual é Deus trazendo você para perto, tirando da beira do precipício, dizendo: ei, tu estava errando, tu quase cai, vem de novo para o meio do caminho. É literalmente isso. E isso às vezes, Nelly já citou esse versículo aqui, parece algo que dá tristeza. Mas rapaz, eu fui para a igreja para receber uma boa palavra do Senhor, para me animar, para me fortalecer, para carregar minhas energias, para aleluia, glória a Deus, e passar a semana mais que vencedor. E Deus veio e disse: ei, tu está errando nisso. Quem gosta de reclamação? Que eu quero orar aqui, levanta a mão. Expulsar esse espírito de autocomiseração. Ninguém gosta de ser criticado ou apontado no erro, mas amado, o amor de Deus faz com que a gente olhe o erro e diga: isso aqui é errado, volta para o que é certo, e você vai ser sinalizado, iluminado e começar a andar certo. Está entendendo isso? E às vezes essa exortação, essa palavra mais dura, essa palavra que parece que não é bom de dizer glória a Deus e aleluia. Irmã Ione dizia assim: palavras de salvação. É palavras de salvação que esclarece dentro de nós. Rapaz, tinha isso na Bíblia. Tem esse julgamento do Senhor. Vai ler o que ele vai fazer com Jezabel e os filhos dela. E no contexto de Jezabel e os filhos dela é as pessoas que acreditam e vivem do jeito que ela disse que era para viver. Deus é amor, amado. Deus é justiça. E não há diferença entre o Deus que é justo para o Deus que é amor. Mesmo Deus que é tão amor, ele é tão justo que ele ama. Que ele sabe que a sentença para o pecado é morte eterna. Mas ele já diz toda vez: arrepende de ter um mau caminho, que tem perdão novamente. Tem uma redenção, um remir-se e voltar-se para o caminho certo. Mas é tão poderoso quanto aquele que diz: rapaz, todas as bênçãos nas regiões celestiais estão sobre a sua vida. Você é poderoso em Cristo Jesus, e faz a igreja saltar e ficar avivada. É a mesma palavra poderosa, viva e eficaz que nos corrige. E estamos falando ainda de ser a importância de ser igreja. Deus não vem buscar qualquer igreja. Por meio de Cristo, e ele vai chegar na última carta, dizendo que está na porta batendo. E a igreja precisa estar limpa, santa, com as vestes alvas, com o óleo do Espírito na sua lamparina, esperando o noivo, que vai estar chegando a qualquer momento. Vai chamar você para as bodas, para a celebração. E você precisa ser uma igreja sem mácula, sem pecado. E você não vai poder dizer: um dia eu frequentei anos lá em Vitória de Santo Antão, mas nunca fui alertado que existia erros na igreja. Se você for procurar naturalmente, eu espero que você encontre, e quando você encontrar, me convida para ser membro dela, a igreja perfeita na terra. Naturalmente falando, que não tenha defeitos humanos. Se você encontrar, me chama. Para eu frequentar também. Mas no contexto espiritual, a igreja de Cristo é bela, perfeita, ornada, ornamentada pelo Espírito Santo, ataviada para louvor e glória do Senhor, vestida com todas as vestes de justiça que ela pode ter, todos os aparatos e armas espirituais poderosas em Deus. Mas, amados, naturalmente você vai um dia olhar para mim e dizer: esse pastor está falando besteira. Eu não gosto desse pastor. Eu não gosto da mulher do pastor, que às vezes perde até o nome, né? Mulher do pastor. Já não é mais irmã Neide. Essa mulher do pastor. Esses filhos do pastor. Os filhos daquele irmão que é líder da diaconia. Culpa logo o branquinho. O filho de Lucas. Pastor auxiliar. É porque é filho de pastor, por isso fica correndo para lá e para cá. Amado, criança vai continuar sendo criança. Mas graças a Deus, que até na área espiritual de ser igreja, Deus nos chama como bebês espirituais, nos educa como criança, mas quer que a gente seja adulto. Para viver as coisas de um herdeiro verdadeiro. Paulo diz que aquele que ainda é de menor, mesmo sendo herdeiro de tudo, o servo que o Senhor coloca como tutor sobre a vida dele, manda nele. E ele é Senhor.
é herdeiro de toda a empresa, herdeiro de todas as terras, mas tem um tutor sobre a vida dele e vai ensinar a ele a poder gerenciar aquilo que é dele. Graças a Deus pelo Espírito Santo, pelos dons ministeriais, amado, que foram ungidos pelo poder de Deus, chamados e convocados para trazer aperfeiçoamento ao corpo de Cristo, que é uma igreja composta de pessoas normais, e vieram de um mundo e de uma vivência natural, chamados para viver o espiritual, o sobrenatural. O tempo passou, amado. Gabriel explicou melhor as cartas. Eu quero ter um dia, e a gente vai continuar nesse tema, se assim o Deus permitir. Eu quero que você entenda. Deus nos chamou para ser igreja que tem um objetivo e um alvo. Agradar aquele que morreu por ela, que a justificou e a comissionou a trazer filhos para Ele. E o nosso chamado e nossa vocação pessoal não se desliga do Espírito. Teu ministério é aqui na igreja e lá no teu trabalho. Eu estou trabalhando no trabalho secular. Talvez a empresa seja secular, mas você é espiritual. Você está exercendo o seu sacerdócio lá naquela sua função. Sendo o melhor funcionário, sendo o melhor encarregado, sendo o melhor chefe na área, sendo o melhor dono de empresa. Mas não existe esse negócio. Eu me desligo do espiritual para viver o secular. Eu me visto de roupa de crente, depois eu visto a farda de quem não é. Crente é mais importante na empresa. Se a empresa está te pagando para você fazer um serviço, não pare para evangelizar. Faça o serviço e honre aquilo que Deus chamou para fazer. Que Jesus já disse, né? Outro momento eu estava falando, acho que com alguém hoje de manhã. Eu disse, olha, imagina Jesus cobrando e dizendo a Pedro, e explicando para aquele povo, né? É lícito dar o tributo? Ele diz, olha, vê aí de quem é, me dá a moeda. Vê aí quem é essa carinha que está aí, linda e maravilhosa nessa moeda. De quem é? A cara de César. Então pronto, dê a Deus o que é de Deus. E dê a César o que é de César. Honre as autoridades instituídas e honre a Deus. Deus não nega nada a você nem a ninguém. Mas também Ele é zeloso para que a glória que é dele seja dele. E para desanuviar, diga assim, eu nasci para a glória de Deus. Diga, eu vou viver para a glória de Deus. Diga, o meu chamado, o meu ministério, na igreja e no meu trabalho, reflete a vida de Deus que flui de mim. Diga, eu sou igreja. Em casa, no ambiente do templo da igreja, de adoração, no trabalho, na rua, onde eu for, eu sou a igreja. E eu sei, pelo Espírito, que tem uma importância de ser igreja. Tem. E amados, eu não sei se você já percebeu isso. Talvez você não veja quantos livramentos o Senhor deu para você. Talvez você nem saiba, alguns você sabe, né? Alguns foi tão impactante que você lembra para todo momento. Mas, amados, é bom demais você ouvir de uma pessoa que nem te conhece. Você é crente, né? Rapaz, você é diferente. Tem um jeito diferente. Tu é crente. Tu é evangélico. Mas o principal é ouvir você é crente. Porque às vezes tem tanta gente com o nome evangélico que não está dando testemunho, né? Mas ser igreja, irmão, é tão importante. Eu vou te dar como tarefa de casa. Chega em casa. Leia essas cartas às 7 igrejas. Agora leia dentro desse entendimento. Todas as 7 igrejas deveriam rodar como um contexto de ser todas as informações para todo o povo de Deus. E você vai se incluir nessas cartas. Porque até a volta de Jesus, esse é o parâmetro. A palavra de Deus. E ela é tão palavra de Deus, desde quando disse assim, e no princípio criou Deus, céus e terra, como disse, se alguém tirar qualquer palavra, lá no último versículo, né, de Apocalipse. É tão palavra de Deus em Gênesis quanto em Apocalipse.
A diferença é que agora é o Cristo ressurreto, glorificado, trazendo uma revelação mais apurada daquilo que na velha aliança era como sombra, uma informação simples. Agora aqui é a revelação. Você vai ler essas cartas e vai entender. Tem um contexto histórico, mas tem um contexto de verdade espiritual, que eu não posso ficar nessa situação de reprovação. E às vezes a gente vai olhar isso no contexto histórico e diz, não, mas isso foi daquela época. Mas acontece hoje. Você conhece alguém que desistiu da fé? Você conhece alguém que se diz igreja, mas não é igreja? Você conhece alguém que está fora do contexto, da medida que Deus colocou para viver? Conhecemos, amado. E agora o que é que a gente faz? Anda em amor com essa pessoa e ajuda essa pessoa a se corrigir no traço da vida dela. O trajeto que Deus fez para mim e para você é sermos igreja. Grupo de louvor, vem cá. De Lucas, tu pode ajudar aqui? Por favor. Pega la viola. Aleluia. Eu amo essa música, amado. E como ela é da minha idade, eu que estou com o microfone, você não vai poder reclamar. Nós vamos cantar essa música, somos corpo, família de Deus. E assim, o contexto que o pastor Daniel Souza traz isso é de unidade, de estarmos ligados, de sermos aqueles que têm o propósito de Deus para fazer acontecer nessa cidade. E não deixa nada, absolutamente nada, negar a você a glória de Deus, a presença de Deus. Mas a gente vai ver pessoas de diferente jeito, de diferente forma, de diferentes costumes. Até no casamento é assim, né? Uma família cria você de um jeito, o teu marido foi criado de outro jeito, ou vice-versa, a esposa foi criada de uma forma, o marido foi criado de outra, e tem esse conflito de conhecimento, né? Na igreja, naturalmente, vai acontecer isso. Mas você já viu o teu fígado dando soco no teu baço para desligar ele, porque está conflitando? Não existe isso, amado. E Deus fez muito bem a analogia com o corpo, né? Uma estrutura de conhecimento para as pessoas que tinham naquele tempo histórico, do tempo da datação da escrita, mas também para o contexto de igreja. Você não pode querer desligar alguém se ele faz parte do todo. Você não pode arrancar seu dedo porque teu pé agora está ardendo embaixo. Vou arrancar o pé, não preciso dele. Vou arrancar o olho, não preciso dele. Né? A única vez que Jesus disse, se isso acontecer, você arranca esse membro fora, é se o teu olho te vai levar para o inferno. Se tua mão vai te levar para o inferno. Se teu pé ou membro teu vai fazer com que você peque tanto que vai te levar para o inferno. Arranca ele fora. Foi assim que Jesus disse. Mas se você perceber, ele está levando isso para um extremo. Que teu pé não vai sozinho. Vai o corpo. Está entendendo isso aqui? Por isso Deus quer que você se olhe num contexto bem maior do que seu dia a dia. Num contexto bem maior do que simplesmente minha vida, minha família, minha casa, meu eu, meus próximos somente. Deus quer que você olhe para o contexto pleno do que é ser igreja. Corpo com cabeça, com membros individuais, mas que fazem um todo. Individualmente eu sou membro do corpo de Cristo, mas coletivamente eu sou a eclésia. Eu e você. Recebi um novo coração do Pai. Você pode ficar de pé? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, total
ti ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Vamos cantar mais uma vez. Recebi um novo coração do Pai. Um pouquinho mais rápido. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. O seu coração por Jesus, é a fonte onde Deus dá informação. Como um fruto desse novo coração, declara sobre a sua casa, sobre a sua família. eu declaro a paz Em nome de de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos o corpo de Cristo. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. E amados, eu não estou cantando porque eu acho simplesmente essa música bonita, porque eu aprendi a viver isso. E eu sei que você também está aprendendo a viver. Amados, eu sinto falta quando você não está aqui. Eu sinto falta e me preocupo. Será que você está bem? Não é simplesmente uma preocupação, porque ele é pastor da igreja, quer que a igreja esteja bem. Amém, glória a Deus, eu também quero isso. Mas eu, como irmão, como corpo, eu quero que você seja bem em todas as suas áreas. Em todas as áreas que você vive, no teu ministério eu declaro sobre a tua vida, teu chamado sendo latente para você. Um chamado que Deus colocou para você desde o ventre da sua mãe. Talvez a sua mãe nem vocacionou um sonho desses. Meu filho vai ser pastor, minha filha vai ser missionária. Alguns dizem, alguns que têm um entendimento espiritual dizem isso, declaram isso. Mas amados, Deus já disse o que você é. Deus já te chamou antes mesmo de teus dias serem escritos. Davi disse que ele nos viu. Ele, no contexto, ele está dizendo dele mesmo, mas a gente entende que ele vê todo mundo. Quando ainda éramos uma massa informe, quando ainda não tínhamos forma, ele escreveu todos os dias da nossa vida no livro da vida. E ele não vai faltar nenhum momento da sua fidelidade para que isso aconteça. E ele nos chamou para ser igreja, sermos a expressão do poder de Deus aqui na terra. Rapaz, presta bem atenção. Se Jesus, que é o cabeça, que recebeu o nome que está acima de todo nome, e quando se diz o nome dele, a terra se dobra, o inferno se dobra, o céu se dobra o joelho, para que faça aquilo que foi designado pelo nome dele. Imagina o corpo. Imagina eu e você que somos o corpo de Cristo. Quando a boca que está no cabeça fala, o corpo obedece o comando e vai receber o mesmo benefício. Diga: se Deus abençoou a Jesus, Ele também me abençoou.
se o objeto do amor de Deus era o Filho unigênito, fala isso. Hoje sou também Filho único de Deus, porque eu sou o corpo de Cristo. Ele é o unigênito do Pai, o primogênito dentre muitos irmãos que são iguaizinhos a Ele. Você já viu isso? Deus tem primogênitos em todos. Você recebe a melhor parte. Você recebe a melhor parte da herança. Você recebe tudo que o Pai tem, porque você é um primogênito. Por direito de nascimento, a bênção do Senhor está sobre a sua vida, porque você é corpo, porque você é família, porque você é igreja. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado por nesses dias nós vivendo a importância de sermos a igreja. Todos os dias da nossa vida sermos luz e sal. Todos os dias da nossa vida como convocados para levar o evangelho e a salvação para essa cidade. Nós vamos trazer também discípulos e, Pai, vamos destruir todas as obras do diabo, porque você nos comissionou com poder e autoridade do Espírito Santo fazermos as obras que Jesus nos comissionou. Como igreja, nós declaramos unidade, paz, alegria na vida dos nossos irmãos, conhecimento e revelação. Todos os dias, fome e sede da tua justiça, fome e sede da tua palavra, revelação e entendimento, os olhos espirituais abertos para perceber a sua grande convocação, sua grande comissão e o seu chamamento, junto com toda a sua herança, com todos os santos. Obrigado pela recompensa, Pai, da obediência na nossa vida. Obrigado pela recompensa da honra à tua presença. E somos gratos, Jesus, por você ser o cabeça desse corpo que somos nós. Muito obrigado por você nos inserir no todo, para louvor e glória do teu santo nome. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e creio, Pai, que viveremos à altura do nosso chamamento, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Obrigado, louvor.